aceitou e perante nós se fez inferior. Era falsa acusação, mas ele se calou e deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê disseram ele é culpado e tem que morrer. Até quem esteve ao seu lado disse não conheço esse homem. E quem podia fazer algo lavou as mãos. E Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Um beijo em seu rosto Jesus aceitou e perante nós se fez inferior. Era falsa acusação, mas ele se calou. Deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê disseram ele é culpado e tem que morrer. Até quem esteve ao seu lado disse não conheço esse homem. E quem podia fazer algo lavou as mãos. E Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar. Foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Ele sabia a vergonha em que seria exposto, sabia quem o bateriam, lhe dando um beijo no rosto. Sabia que colocariam pra fora toda a maldade, sabia que o bateriam sem dó e sem piedade. Milhões de anjos de guerra portando escudo e espada, e a ordem da voz de comando era que não fizessem nada. Me colocaram prego nos pés, me colocaram prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem e marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Ele tem e marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Ele tem e marca de prego nas mãos. Crucificaram o cordeiro e no terceiro dia. Vocês estão aí? Pode ir? Quando a voz do mestre chama,
A carne sangra, confronta a natureza humana de um pecador. Mas quando a alma clama, comparado a conhecer Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite a todos vocês que aguardaram mais uma segunda-feira aqui do John Podcast. É um enorme prazer hoje poder estar com esse cara aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar quem é o nosso convidado especial de hoje. Gente, muito boa noite. Você que está entrando aí na nossa live, vai compartilhando, aproveita, compartilha, vai seguindo lá no John Podcast Oficial, lá no nosso Instagram. Muito boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos aí que sempre acompanham o nosso programa aqui. É um enorme prazer sempre poder responder a todos vocês. Hoje estamos aqui com a presença do nosso amigo vereador Wallace Oliveira, esse homem de Deus que eu tenho uma admiração tremenda por ele. Hoje nós vamos conhecer a história dele, saber muita coisa, como Deus o colocou aonde ele está, nessa posição que é bastante árdua. Gente, muito boa noite a todos, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui com toda a nossa equipe técnica, está aqui o nosso amigo DJ Manga, que todos vocês gostam. Hoje ele está aqui presente com a gente também. E é isso, gente, muito boa noite, meu querido. Tudo bem? É um enorme prazer receber você aqui com a gente. Boa noite, John. Boa noite a todos os telespectadores, Isso. todo esse pessoal que assiste, que está junto conosco nesse projeto maravilhoso que você tem dentro dessa linha de divulgação, de trabalho, e falar da alegria que nós temos em estar aqui hoje à noite com você e todo esse teu público que te acompanha. Olha só, gente, estamos aqui com ele. Esse cara é muito importante para a gente e sabemos que Deus ama a todos nós e tem um grande propósito na nossa vida. Várias pessoas têm passado por aqui e têm levado o amor de Jesus através daquilo que o Senhor o chamou para fazer. A você que está passando, de repente, dê uma clicada aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos de música agora para a gente iniciar o nosso programa, enquanto todo mundo vai entrando, que daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia aqui com ele. Hoje o papo vai ser maravilhoso com o nosso amigo vereador Wallace Oliveira. Vamos de música! Thank you for trying the pitch. Well done. O céu encher.
pentecostal, tira o sofá da sala e vamos adorar. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Muito bem, estamos de volta aqui. Espero que você tenha gostado desse louvor que tocou agora. Olha, vou aproveitar para mandar um abraço para o pessoal que está aqui online. Tem um pessoal muito... O Emanuel Kennedy, temos aqui também a pastora Alcizete, está aqui online já. Que maravilha. Temos aqui também o Everson Costa, paz do Senhor, meu querido. A Jéssica Guerra, boa noite para você também. Samile, olha, a Samile está por aqui. Deus abençoe sempre. Amém. Temos aqui também a Iracema, boa noite. Temos aqui a Claudete. Temos aqui... É muita gente, é muita mensagem já, hein? Wallace Cantanhede. Assis. Temos aqui também Thalita Thiago. Um abraço, boa noite a todos vocês que estão aí comentando a nossa live. Fica aí com a gente, muita coisa hoje espera essa noite, tem muita coisa preparada aí para você. E hoje nós estamos aqui com a presença desse homem de Deus e vamos conhecer um pouco da história dele, como é que Deus o trouxe para esse grande chamado. Fica conosco, aproveita e compartilha para todo mundo não perder. De repente, você ainda não está seguindo o John Podcast Oficial lá no Instagram, aproveita, corre lá, John Podcast Oficial, curte lá, segue a gente que vai dar tudo certo, nós vamos seguir nessa caminhada com Cristo, amém? Então, muito bem, boa noite, estamos aqui com ele, com esse nosso amado, querido, esperamos tanto para recebê-lo aqui, é um enorme prazer para mim poder ter você aqui e poder conhecer um pouco dessa tua história, amém? Amém, John, para nós também é uma grande alegria estarmos aqui, podendo vivenciar esse momento com você, com toda a tua equipe, com esse trabalho espetacular que você tem feito através desse canal de divulgação, como nós estávamos conversando ainda há pouco, a importância de se levar uma palavra, de se trazer um alento, se trazer uma direção através de tudo aquilo que a gente vive, independente do local que nós estejamos, onde quer que nós estejamos, Deus tem um propósito na vida da gente. E o importante é que a gente faça com que isso aconteça. Para nós é uma alegria. Sim, hoje sabemos que você está ocupando um cargo muito importante. É algo muito maravilhoso saber e poder te receber aqui e poder falar disso. Mas antes disso, antecede todo um histórico, não é verdade? Tem todo um preparo para que você pudesse chegar até onde você chegou, né? E queremos falar um pouco da história da sua conversão hoje. Como é que foi que Cristo entrou na sua vida antes de acontecer tudo isso, né? Teve todo esse preparo, onde foi, como Deus fez essa grande obra na sua vida. É verdade. Inclusive, eu estava conversando contigo esse mês de fevereiro, dia 23, vão fazer 20 anos, né, que eu tive o meu encontro com o Senhor. Dia 23 de fevereiro de 2003, eu participei desse processo. De lá para cá tem sido uma luta muito árdua. Eu vivia um momento muito difícil na minha vida. Eu sempre falo isso. Meu casamento estava acabando. Eu e Marivânia com um filho pequeno. O Luiz Fernando hoje com 25 anos. E eu fui apresentado ao Senhor numa fila de elevador. Eu estava numa fila para entrar num elevador onde uma pessoa me apresentou Jesus, ali naquele lugar, né? E a partir dali a minha vida tomou alguns rumos. Não foi difícil, não foi fácil, não tem sido fácil, mas ele tem nos sustentado. E a partir daquele momento que verdadeiramente nós tomamos essa decisão de estarmos dentro desse processo, os propósitos têm se cumprido. Porque você sabe que antes do propósito tem o processo.
né? Então, o processo, você tem que passar pelo processo, não tem jeito. E eu louvo E a às Deus vezes por o isso. processo é árduo. É árduo, é extremamente árduo, é dolorido, doloroso, sim. né? É doloroso porque te traz numa busca de negação própria, né? Porque você negar aquilo que é dos outros é muito fácil, mas negar aquilo que é teu, que faz parte de um comportamental teu, é muito complexo, né? É uma luta muito árdua e é como eu disse ainda há pouco para você, é uma luta diária, porque em vários momentos essa criatura quer se manifestar, mas a gente tem estado vigilante, tem estado, graças a Deus, com essa proteção plena. E hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida. E continuamos caminhando. E hoje consigo fazer a declaração de Josué na minha vida. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que idade mais ou menos o senhor tinha nessa época da fila? Na fila? Deixa eu ver. Eu tinha... Então, eu tenho 61 anos, eu tinha 41 anos. E não parece, viu? Não parece que tem essa idade. Já vou começar por aí. Eu tinha 41 anos. Eu sempre costumo brincar com isso, né? Eu vim para Jesus já com os dentes meio caindo, né? Então, eu tinha 41 anos, eu trabalhava numa secretaria na cidade de Manaus. E foi ali, naquele momento, com 41 anos, é verdade, 41 anos. Nossa, 41 anos, né? Bem que o senhor falou, já tinha uma idade mais elevada. Já. Mas antes ninguém tinha chego assim fortemente para dar esse evangelismo, falar de Jesus. Não. Eu sempre fui alguém de uma fé muito forte, né? Mesmo dentro das minhas outras visões, concepções, entendimentos. Eu sempre fui um cara eu sempre tive essa ligação, esse relacionamento com Deus, né? Mas eu nunca tinha experimentado esse grau de intensidade, né? Porque às vezes você tem um relacionamento, é como eu costumo dizer, o que Deus pede da gente não é quantidade, é qualidade. Às vezes as pessoas podem passar 15 minutos orando, mas se for 15 minutos de qualidade, traz um relacionamento efetivo. Então, quando vim, eu passei a ter qualidade no meu relacionamento com Deus. Hoje eu tenho qualidade. Eu tenho uma certeza plena e luto por isso diariamente. Mas nunca tinha sido alcançado dentro desse processo. Apesar de vir de uma família, os meus avós paternos, o meu avô era pastor. Nossa. Era pastor. Depois eu vim descobrir, entendeu? Mas os meus pais não eram evangélicos, né? Não eram cristãos evangélicos. Então, eu não tive. E quando eu passei a conhecer através da palavra, foi uma pessoa que eu considero até hoje meu primeiro discipulador, um cara fantástico, que me apresentou Jesus. Ele me apresentou. Ele não me colocou goela abaixo, ele me apresentou. E aquilo foi determinante para mim. Foi determinante como até hoje é. E hoje mais do que nunca, sem dúvida nenhuma. O senhor acredita que tudo que o senhor passou até chegar a essa conversão teve um propósito aí? Uma chave, onde se abriu ali um leque de possibilidade diferente, né? Onde o senhor pôde olhar o mundo de uma forma diferente. Até porque quando nós aceitamos a Jesus, parece que as coisas se mudam. O nosso olhar se muda para muita coisa, né? Se abre ali um leque de possibilidades. Não significa que a gente não vai ter mais aflições. Não. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Eu sempre digo que isso foi um processo que se estabeleceu dentro de um propósito. Era necessário, né? Era necessário. Hoje eu entendo com muita clareza que era necessário, porque a transformação que eu vivi, que eu vivo, só eu tenho condições de mensurar, e algumas pessoas muito próximas a mim, como minha esposa, como meus filhos, nessa parte mais crítica da coisa, né? Então, tudo o que aconteceu era extremamente necessário para que a gente melhorasse e continue esse processo de melhoramento, porque isso é contínuo, né? Você não pode dizer que está pronto. Há alguns anos atrás, eu recebi uma mentoria de uma pessoa e ela falava sobre uma lápide no cemitério, né? Porque o cemitério te reporta pessoas que descansaram, que faleceram, enfim, que já não estão mais dentro desse processo. E lá, nas lápides, você vê muito
data de nascimento e data de falecimento, né? E uma citação. É o começo e o fim. O começo e o fim, exatamente, o começo e o fim. E nessa lápide tinha uma inscrição diferenciada, tinha assim, ó, aqui jaz uma pessoa que deixou de aprender. Então aquilo me chamou a atenção. Então, enquanto você respira, enquanto você está vivo, enquanto você está aprendendo, ou seja, você tem condições de melhorar, você tem capacidade de se reinventar, independente das circunstâncias. É como você falou ainda agora, nada tem sido fácil e não vai ser fácil. Se você olhar para a sua trajetória, você vai ver, para chegar até aqui como eu. Mas, o que nos motiva, o que nos dá força? É você não precisar enxergar a escada. É ter fé em colocar o pé no degrau. Só isso. Gente, olha, já tá ficando gostoso aqui o nosso papo. Tá tendo umas dicas aqui muito boas para você. Muito obrigado por todos vocês que sempre têm acompanhado o John Podcast. Mas a gente não pode deixar de falar sobre uma coisa. Agradecer os nossos patrocinadores também, que têm abençoado aqui o nosso programa, que tem nos ajudado a manter toda essa estrutura. Inclusive, a gente está até conversando, né, sobre a questão da estrutura aqui. Muita gente vem, acha bonito o ambiente, vê os equipamentos que se tem aqui no estúdio. E, realmente, a gente montou uma estrutura muito maravilhosa para atender você e com o principal objetivo, alcançar vidas, né? Então, todas as pessoas que nós estamos trazendo aqui para fazer esse momento de entrevista, esse momento de troca de ideia, a gente tem falado do amor de Jesus. Esse é o nosso principal objetivo. Então, você talvez está aí, poxa, mas hoje está um vereador aí, mas e aí como é que é? Espera aí, calma, teu coração. Estamos com um vereador, sim, mas ele é um homem de Deus e logo, logo vai trazer uma mensagem para a tua vida também. Deus tem propósito e Deus levanta líderes, levanta pessoas para nos abençoar, para abençoar a nossa vida. Amém? Então, vamos lá, de patrocinador. Falando de bênção, né? Tem que falar do nosso patrocinador, que nos ajuda a manter esse programa. Temos aí o primeiro, que é o Sander Barbie, o nosso amigo Sander, cara, ele que faz o degradê aqui do DJ Manga, faz o degradê aqui, o meu degradê, o corte de cabelo de muita gente que trabalha aqui com a gente. E olha só, você quer ganhar um corte de cabelo hoje? Fica aí que nós vamos fazer um sorteio hoje. Vai rolar uma pergunta daqui para o final do programa e você vai ganhar aí um tratamento VIP. Barba, sobrancelha e cabelo, seja navalhado, seja degradê, seja de qualquer tipo. Fica aí que nós vamos fazer uma perguntinha, lançar uma pergunta até o final do programa. Quem responder primeiro vai ganhar esse corte aí do Sander Barbie, beleza? Segue aí, vamos lá. Tem outro que é o Metalúrgica Francisco Figueira. Você que está precisando fazer aquele portão, fazer aquela janela, fazer aquela estrutura para a tua igreja, para o teu negócio, para o teu ambiente, nós temos aí Metalúrgica Francisco Figueira. Ele faz portão e portão de excelência. Eu não posso deixar de falar. Ele entrega pintado, viu? Só com o nosso amigo Kennedy. Entre em contato que o número está aí na descrição. Temos outros daí também. Essa é show de bola. Thelminha Artes e Personalizado. Tá vendo essa caneca aqui que nós estamos apresentando hoje aqui no John Podcast? Olha só, essa caneca foi feita pela Thelminha Arte Personalizada. Você que quer fazer arte para a tua igreja, quer fazer um chaveirinho, quer fazer um boné, quer fazer uma camiseta, quer fazer uma camisa do encontro, do teu negócio, seja do que for, da tua empresa, quer divulgar? Thelminha Artes e Personalizado. Olha só, para quem é flamenguista aí, eu sei que tem muita gente triste, né? Mas olha só, pessoal do Mengão, gente, quer fazer uma caneca e uma taça personalizada aí com teu nome, com a tua arte, com teu time de coração, olha só, Thelminha Arte Personalizado. Faço a maior questão de indicar, essa eu recomendo. Vamos lá, tem outro patrocinador aí? Cantanhede, Lanche e Pizzaria. Hoje, o nosso amigo Wallace tem um xará aqui no nosso programa, né? O amigo, e chama ele de, não é nem o Wallace, não sei se o senhor fala assim, ele disse que o dele é Wallace, é o Wallace, né? Então, nosso amigo Wallace está nos abençoando aí. Todos os sábados nós estamos lá na Cantanhede Lanche Pizzaria. Você que mora ali pela parte da Cidade de Deus, ali do Monte Sião, quer comer uma pizza, um x-salada gostoso, um x-tudo, x-bacon, x-banana, x com banana, todo tipo de x, é com ele. Ele faz entrega na tua casa. Vamos lá, tem mais aí?
JR Modas. Esse programa está sendo abençoado também pelo JR Modas. Inclusive, eu estou calçado aqui com a bota do JR Modas. Gente, você que está querendo uma bota, um tênis, qualquer tipo... As crianças já começaram a estudar agora, aproveita. Compra que tá barato. Entrega na tua casa. Olha aí, ó, R$120 o Nike. Top de linha. Entrega na porta da tua casa e cobra uma pequena taxazinha de entrega somente para fazer essa entrega na tua casa. Você escolhe o modelo, escolhe o número e chega na tua casa. Amém? Então é isso. Deus abençoe. Temos aí também o DJ Manga. Você que tá querendo aí levar um DJ para tua festa, para o teu evento cristão, que é um homem de Deus aí, DJ Manga. E é isso. Ai, é muita bênção mesmo. Vamos tomar uma água aqui, aproveitando que até o Minha Arte Personalizado tá assistindo o programa. Olha aí, Thelminha. É bênção, hein? Então vamos lá. Estamos aqui com ele, com o nosso amigo Wallace Oliveira. Que prazer ter esse homem de Deus aqui com a gente e poder conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. Você que tem alguma curiosidade, alguma pergunta a ser feita, joga aí nos comentários que hoje nós estamos aqui para responder a sua pergunta. Como já diz o nosso programa, esse é o podcast do seu jeito. Então, manda uma pergunta aí, uma curiosidade, seja o que for. E olha só, fica atento que daqui a pouco vai sair a pergunta do sorteio lá do Sandebar, para você ganhar aí um corte de cabelo. Então, é muito interessante conhecer um pouco da sua história, até porque a gente já se conhece há muito tempo, já tem uma trajetória, mas a gente nunca sentou assim para a gente conversar do jeito que a gente está conversando hoje. Sempre era meio esporadicamente, eu via uma coisa ou outra, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer. E eu sempre falo nos programas, para todo mundo, que a gente nunca faz nada combinado. Não existe aquele roteiro que a gente se faz, né? Vamos falar só sobre isso, tal, não. A gente senta e a gente acaba trocando uma ideia, porque, afinal, nós somos duas pessoas que têm os mesmos propósitos. Sem dúvida. Né? Nosso objetivo principal tem todas essas adversidades, esse distanciamento, mas a gente tem um propósito só, que é alcançar vidas, né? E através desse programa, como eu vinha falando para o senhor, nós temos alcançado bastante vidas, temos tido resultados através das pessoas que vêm aqui com a gente e levam esse amor de Jesus, independente da função ou do cargo que a pessoa ocupa, né? E hoje o senhor está numa posse, né? Algo muito interessante. Foi 4 anos de bênção, depois agora mais 4 anos, né? Nossa. Como é que entrou essa ideia da política na sua vida? A política, ela nunca foi um objetivo meu maior, né? Eu sempre digo que a política lá em casa é a Marivânia, a minha esposa. Ela é extremamente política. Falar nisso, um abraço aí. Um abraço para a Marivânia, que está ligada, a Fernanda, o Luiz Fernando, todo mundo ligado, toda a turma do Gabinete 35 aí que está dando aquela força para nós. Então, eu nunca tive uma inclinação política. Eu sempre vi a política como uma ferramenta de transformação, sim, sem dúvida nenhuma, porque às vezes as pessoas confundem a política com a politicagem, né? Politicagem é uma coisa, grande diferença, política é outra. Política são ferramentas, são condições de se estabelecer direitos adquiridos, consolidar, enfim. A politicagem não, essa troca de favores é outra coisa. Então, isso veio com o meu relacionamento com a Marivânia. A Marivânia era uma pessoa muito ativa politicamente e eu comecei a ver a atividade dela e comecei a enxergar que poderia haver uma possibilidade de nós nos inserirmos dentro do contexto social, trazendo essa nova visão, esse novo trabalho. E aí eu ainda não tinha isso. Eu estava na igreja, eu apoiava muitas pessoas, eu ajudava muitas pessoas a se eleger, até que um dia alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que está na hora de você se testar politicamente. Eu disse, não, eu estou fora disso. Mas veio, e aquilo como uma faísca despertou em mim essa curiosidade. Mas de princípio o senhor teve um pouco de rejeição. Não era o que o senhor queria mesmo. Refuguei, não queria. A minha formação acadêmica é outra, não tem nada a ver. Mas com o passar do tempo comecei a ver que nós poderíamos participar ativamente desse processo.
E aí eu vim, nós participamos de 3 eleições até ganhar a primeira, em 2016. Depois nos reelegemos em 2020. E graças a Deus temos feito um trabalho. Porque, sabe, John, eu não estou vereador da cidade, da igreja, eu estou vereador da cidade de Manaus, como um todo. Tem todo E esse claro diferencial, né? Porque tem gente que entende que pensa acaba que, não, fechado só com exatamente, a mas denominação, e não é isso. tudo aquilo que se levanta contra a igreja do Senhor, é claro que nós vamos estar atentos para defender, né? O que acontece? Você falava uma coisa muito importante, eu acho fundamental, essa coisa de você evangelizar, independente de onde quer que você esteja. O nosso ofício 001 na Câmara Municipal de Manaus foi justamente criar um devocional mensal, onde a gente se reúne, onde nós oramos, nós louvamos ao Senhor. E isso trouxe a consolidação de uma frente parlamentar cristã para a Câmara Municipal de Manaus, não evangélica, cristã, envolvendo todos os cristãos. E dentro desse cenário, você tem pessoas que alcançaram milagres de cura, pessoas que tinham diagnósticos de enfermidade que se curaram, pessoas que alcançaram bênçãos tremendas, pessoas que aceitaram Jesus, dentro daquele devocional que acontece uma vez por mês. Então, eu sempre digo isso, não importa onde o Senhor te colocou, o que importa é que lá existe um propósito para você cumprir. É como aqui, você tem esse canal de comunicabilidade, né? Hoje, de repente, alguém pode receber uma palavra sua aqui ou de algum convidado seu que pode ser determinante para a vida dela. Para uma tomada de decisão. Você Verdade, entendeu? sim. Aí as pessoas olham assim, poxa, mas o que pode de tão bom acontecer dentro de um processo, em um podcast de 1 hora, de 40 minutos? De repente, alguém que está sentado aqui, usado pelo Espírito Santo, pode liberar uma palavra na vida de alguém que vai representar a vida dela, que vai fazer com que ela amanhã esteja apta a ir lutar, né? Então, a política para mim é isso, é um canal de possibilidade. Eu não vim para a política para ganhar dinheiro, eu não vim para a política, eu vim para a política para ser um canal de possibilidade. Logo quando se fala de política, se abre um leque de possibilidades de a gente conversar sobre várias coisas. Mas quando a gente fala de política, quando se envolve o meio cristão, o meio evangélico, muitas pessoas se têm aquele pensamento, pô, mas política dentro da igreja e tal. O senhor ainda acredita que tem muito esse pensamento ainda hoje, de que a política não se cabe ao meio cristão, que muita gente ainda tem esse pensamento ainda? Eu penso assim, eu sou um cara muito criterioso na minha vida, entendeu, John? Eu penso que o púlpito é o altar, né? A política, é como eu te falei, ela é uma ferramenta. Ela não pode ser vulgarizada dentro de um processo. Então, veja bem, a gente faz política a todo momento. Você faz com a tua esposa, você faz com teus filhos, você faz com teus pais, porque as concessões se estabelecem através do diálogo, da arte de compor. A política é a arte de compor. Agora, depende do que você vai compor e como você vai compor. Se você vai quebrar princípios, aí é outra história, aí é você, é eu, é quem está dentro do processo. Mas veja bem, por muitos anos a igreja, ela viveu um paradigma de que, não, a gente não pode se envolver, a gente não pode, porque isso, mas por quê? Por quê? Porque foi trazido de uma forma errada. A igreja hoje, John, é um braço avançado do governo, tanto faz ser municipal, estadual, federal, seja qual for. É um braço avançado do governo com custo zero. Hoje, nesse momento, John, nós temos missionários e missionários por todo o estado do Amazonas, por todo esse país, por todas essas nações. A igreja cumprindo com o seu propósito através de uma missão, ajudando o Estado a governar com custo zero, sem depender financeiramente de nada, apenas na condição do quê? Do chamado. Então, hoje, eu encaro a minha condição dentro da Câmara Municipal de Manaus como uma missão, é um ministério.
Como é o seu ministério aqui hoje nesse podcast, como é o seu ministério aqui nesse estúdio, como é o seu ministério onde você trabalha secularmente, porque lá você está levando essa mensagem. Sim, então, verdade. a igreja tem que entender o seguinte, que ela é importante que ela tenha posicionamento dentro de tudo que rege efetivamente a condição da legalidade, da normalidade. Você não pode estabelecer, e ainda bem que o nosso nível de relacionamento permite isso, a gente não vê isso, né? A gente não vê essa condição diferenciada de se usar a política como uma ferramenta de troca, de barganha. Não, não é isso. O que nós temos que ser é canais de possibilidade. Hoje a Câmara Municipal de Manaus, de 41 vereadores, ela tem 17 vereadores que são cristãos. É quase a metade. É um trabalho de representatividade, porque ali está toda a sociedade sendo representada. Ali você tem o representante da causa animal, você tem o representante da Constituição Civil, você tem representantes de médicos, de advogados, enfim, é a ressonância, é a caixa de ressonância da sociedade. A Câmara Municipal, através daqueles 41 vereadores, eles fazem a caixa de ressonância da sociedade como um todo. Por isso que eu digo, nós não estamos vereador de um segmento, mas nós estamos dentro dessa ressonância. Então, eu acho importante que a igreja se posicione. Sim, eu acho importante verdade. que a igreja tome essa decisão de olhar isso como um ministério, que mais jovens se levantem. Eu acredito, na minha linha de pensamento, que uma igreja que se tem um apoio ali de alguém a mais é muito bom, porque às vezes a gente consegue, como você falou, assim, tem essa parte missionária. Nós queremos ter um acesso a uma rua, você quer ter um acesso de um ônibus, você quer... Por exemplo, aqui hoje nós sabemos que tem uma igreja que tem essa força. Eles fecham um sambódromo para fazer um evento, eles fecham ruas, eles conseguem tendas, eles conseguem som, eles conseguem a liberação de muitas coisas. E, às vezes, você tem um objetivo de alcançar vidas, quer fazer um evento grande, algo muito bom, mas você não tem essa força, essa parte em paralelo, que você não tem esse acesso. Então, fica um pouco mais difícil. Então, muitas pessoas acabam se limitando nesse pensamento, que eu acredito, sim, que é um pouco até ultrapassado, de não querer ter um pouco desse apoio a mais, que aí entra a ideia da política, não da politicagem, como o senhor colocou aqui. Exato. Então, sempre um ajuda a mais. Para um fundamento principal, que é evangelismo, acredito que é muito válido. Não tenha dúvida. Hoje, é fato que a laicidade estabelece o regimento da cidade. Ok, mas veja bem, quando você insere no calendário do município da cidade de Manaus ou do estado do Amazonas um evento cristão, você não imagina a cadeia de trabalho, de renda, de geração, de emprego e renda que você está estabelecendo. Você acabou de falar isso. Por exemplo, você tem, vamos colocar aí uma marcha para Jesus. Sim, tá? sim. Aí você tem uma cadeia de geração de... É o cara do churrasquinho, é o cara do bombom, é o cara do balão, do algodão doce, da empresa que vai fazer as camisas, de quem aluga os trio elétricos. Então, você não está só estabelecendo uma data, você está contribuindo para que aquela parte da sociedade, para que a cidade de Manaus tenha uma rotatividade na sua matriz econômica também. E hoje, o turismo religioso é algo que tem que ser olhado de uma outra forma. Tem que ser olhado, John. Porque se fala tanto em desenvolvimento de matrizes econômicas, nós temos que olhar. Nós estamos estrategicamente em uma área do país considerado o centro do avivamento, onde temos congressos maravilhosos, temos vários e vários eventos, independente de denominações, tá? Independente de denominações, mas olhando para essa questão do evangelismo. Verdade. Gente, vamos aproveitar. O papo está ficando cada vez melhor aqui. O negócio tá bom, hein? Você que tem alguma dúvida aí, tem alguma pergunta a ser feita, seja parte da política hoje no meio cristão, sua opinião, joga aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Faça a sua pergunta, aproveite. Hoje nós temos alguém aqui importante que pode falar muito bem sobre essa demanda. Então, olha só, um abraço a todos os nossos amigos, nossos ouvintes e nossos
amigos patrocinadores que estão participando aí. Todos os programas têm sido um cada vez melhor que o outro, tem sido uma bênção na vida de diversas pessoas. Começamos com o segmento cristão, com vários cantores gospel, e hoje nós estamos aqui com um vereador. Logo teremos também médicos, psicólogos, advogados. Vocês têm pedido, então, como eu sempre tenho falado, o podcast é nosso, é de vocês, é do seu jeito. Então, vamos de música agora com o nosso amigo DJ Manga. Ele vai soltar aquele clipe da nossa amiga Dani, que esteve aqui com a gente semana retrasada, contou seu testemunho, ela que cantava na banda Rabo de Vaca, e esteve aqui evangelizando, falando do amor de Jesus e a sua transformação de vida. Então, vamos lá de música. Atenção, povo pentecostal, tira o sofá da sala e vamos adorar. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não mudo e não paro de adorar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Jacó segurou anjo e não deixou subir. Jacó segurou anjo e não deixou subir. E o anjo me perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó então respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. 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 O que pede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O que pede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O que pede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O que pede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Muito bem, estamos de volta aqui e queremos dar uma boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando aí o John Podcast, mais uma segunda-feira, hoje com o nosso amigo Wallace Oliveira, grande vereador aqui da nossa cidade. Gente, já temos perguntas aqui para o nosso vereador, mas antes disso, vai ficar a pergunta para você ganhar aí um corte de cabelo com o nosso amigo Sander Barbe. Degradê, o jeito que você quiser fazer, navalhada, sobrancelha e a barba.
faz até a pigmentação da sua barba se você quiser. Olha só, a pergunta é: com que idade o vereador Wallace se converteu? Que ele estava na fila e ele se converteu. Vai ficar a pergunta aí. Quem responder primeiro, para esse número que está aqui na descrição, agora no vídeo, joga aí, DJ Manca, o vídeo, o número. Isso, para quem mandar um WhatsApp agora aí, ó, para esse número que está aí, vai ganhar esse corte de cabelo, vai ganhar tudo lá no Sander Barba de graça. Já tá tudo combinado. Manda aí um WhatsApp. Com que idade o vereador Wallace se converteu na fila do elevador? Com que idade? Ele falou, hein? Ele falou. Não foi muito novinho, não. Fica a dica. Não foi novinho. Não foi com 20, não foi com 17, não foi com 23. Foi com a idade, ele falou que já estava numa idade já mais... Qual era a brincadeira lá dos dentes? Já estava caindo, Já né? estava até caindo os dentes. Já foi uma idade mais elevada. Assiste aí. Olha só. Temos uma pergunta aqui do nosso amigo João Paulo Martins. Um abraço aí para o João Paulo Martins pela participação. Deus te abençoe. A pergunta é para o nosso amigo vereador Wallace Oliveira. Queria fazer 2 perguntas. A gente vai colocar aqui a primeira. Qual a função de um vereador? Ele perguntou. Oi, Paulo, boa noite. Obrigado pela participação. Bom, nós temos algumas funções prioritárias. Uma delas, fiscalizar o Executivo Municipal, no caso, a Prefeitura de Manaus, o Prefeito Municipal de Manaus. Nós temos essa primeira grande função e depois, não tão menor, mas também muito importante, a de legislar, que é criar leis, aprovar leis que tragam o benefício da qualidade de vida da população da cidade de Manaus e buscar o cumprimento delas, né? Essa tem sido a nossa, vamos dizer assim, função principal. Fiscalizar o Executivo Municipal e criar leis na direção da melhoria da qualidade de vida dos munícipes, dos moradores da cidade de Manaus. Nessa direção a gente tem trabalhado muito. Nós temos muitas leis importantes, sabe, John? Nós temos leis que asseguram a proteção da mulher, nós temos leis que asseguram o direito das pessoas com deficiência, nós temos leis que buscam a criação de alternativas de educação de qualidade para os autistas, pessoal com TDAH, enfim. Nós temos leis que buscam a inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Hoje, uma lei nossa estabelece a contratação no quadro dos funcionários da Prefeitura de Manaus, a nível de obras, a nível de serviços, de 2% a 5% de pessoas com deficiência. Então, nós temos trabalhado muito. Leis que garantem o direito à acessibilidade e ao direito ao trabalho. Está respondida a nossa pergunta do nosso amigo aí, João Paulo Martins, viu? Olha só, já saiu o ganhador. Acertou? Já saiu o ganhador. Não sei se está certo. Eu disse que ele ganhou aqui. Não sei se... A gente vai saber agora. Foi com 41 anos. 41 anos de tava idade. Estava ligado esse aqui, ó. Quem é? É o nosso amigo, o senhor conhece. É o Fabiano, nosso amigo Fabiano. Ele é esposo da irmã Tânia. Olha, um abraço aí pro nosso amigo Fabiano. Tava ligado mesmo. Um abraço aí para você, viu? Que Deus te abençoe poderosamente sua vida. Estamos com saudade de você, meu irmão. Estamos com saudade. Deus te abençoe, viu? Você ganhou. Logo, logo vou estar mandando o número do Sander aqui para você fazer aquele corte de cabelo, fazer aquela barba que tu não tem, mas ele vai colocar. Amém. Amém? Deus te abençoe. Gente, temos aqui mais outra pergunta. Olha, estão perguntando aqui se vale o corte de cabelo para mulher também. Olha aí já é Olha o só, John que vai decidir. Logo, logo, para você que não é ainda patrocinador aí do John Podcast, de repente você trabalha com cabelo feminino, olha só, já tem gente querendo cabelo feminino também, né? Fica aí uma pequena dica para minha cunhada Kelly, que ela assiste o programa, né? De repente ela quer ser nossa patrocinadora aqui também. Né? Tá vendo, Kelly? Olha só como Deus vai te abençoar. Já tem demanda. Já tem demanda. Gente, para mulher ainda não tem não, mas a gente
logo, logo Deus vai abençoar com uma patrocinadora aí de unha, cílios, né? Que mulher gosta de fazer cílios. Hoje as mulheres com cílio, meu irmão, tem umas mulheres agora que andam com cílio gigante, que dá uma banada assim, chega, né? Parece o vento, a asa do anjo batendo na gente. O negócio é poderoso. Olha só, meus irmãos, muito obrigado por você que está acompanhando essa live, tem nos acompanhado todas as segundas-feiras. E Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio. Mas eu queria fazer um pedido a você. Aqui na nossa tela, peraí, desse lado aqui, na nossa tela tem um QR Codezinho aí. De repente você tá com aquela oferta, quer abençoar esse programa, seja quanto for, não precisa ser um valor absurdamente que vai fazer falta para você, mas você quiser abençoar esse programa, para a gente manter nos abençoando com a oferta que está no seu coração. Ah, John, tem uns R$5 no meu Pix. Manda aí que vai ser você vai abençoar poderosamente aqui. Amém? É esse número aí. Não conseguir passar o Pix, é esse número que está na tela aí, você vai mandar um Pix para esse DDD 92. Beleza? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Muitas pessoas têm mandado o Pix. Sempre quando eu peço, o pessoal manda. Semana passada mandaram bastante Pix e nos abençoa aqui, gente. Porque a gente tem todo um custo para manter todas as segundas e todo sábado. Então não é fácil. Está tendo aqui John Podcast dia de segunda e dia de sábado. Logo, logo, a gente vai estar aqui também com um rapaz que eu falei semana passada, que é o Leandro Escobar. Ele vai estar aqui com a gente, contando um pouco da sua história. Inclusive, ele está lá na igreja com a gente já, né? Semana passada, no sábado, ele cantou lá no Reconnect. Foi abençoado. Nova Igreja Getsemane. Isso. Nova Igreja Getsemane. Foi bênção. Gente, é o seguinte. Estamos aqui com ele. Vou aproveitar para tomar aqui um pouquinho de água na caneca aqui da Thelminha Arte Personalizados. Tá vendo aí? Olha aí, nosso vereador. Pode levar. Essa já é sua. Ele estava contando aqui pra gente algo que ele gosta muito. Sou colecionador. Que é colecionador de caneca, né? Eu tenho aproximadamente umas 280 canecas dessas. O senhor tem um lugar na sua casa que fica específico, assim, só as canecas? A minha mulher, de vez em quando, ela quer doar um bocado. Eu impeço, né? Mas eu estou colocando no escritório, mandei fazer um móvel para colocar, assim, um bom número lá. E algumas ficam lá no gabinete. Mas eu tenho bastante. Eu gosto muito. Eu achei muito legal aqui a Thelminha. Obrigado. Thelminha, né? Thelminha. Ó, Thelminha, vou salvar o seu contato, tá? Gostei muito. Já vai lá para nossa galeria lá. Olha só, uma coisa que eu não sabia, né? Porque é assim, tem muita gente que coleciona aqueles carrinhos, né? Coleciona outra... Mas uma caneca, assim, eu ainda não tinha visto. Eu não conhecia ninguém caneca. Interessante, né? Colecionador de caneca. Meu vereador, queria saber algo interessante do senhor. A pergunta agora é minha, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Antes dessa trajetória, o senhor teve uma trajetória com Cristo, né? Hoje estamos com Cristo. Hoje, na posição de vereador, não é fácil, né? Como a gente vem falando, é um cargo, às vezes, que muita gente tem aquele receio de falar um pouco sobre política, quando se fala de igreja também, a gente conversou um pouco sobre isso. Mas como que é, hoje, ocupar um cargo de extrema importância? O senhor sente um peso um pouco, assim, em algum momento? Como é levar um pouco dessa responsabilidade? Como o senhor falou, não é vereador só de uma igreja, só é vereador hoje da cidade de Manaus. É desafiador, entendeu, John? É desafiador porque a Câmara Municipal de Manaus, ela é o poder mais próximo da população. Lá acontece tudo, né? Por exemplo, lá nós temos as demandas do que é da nossa competência, do que não é. Existem temas dentro da cidade, dentro da administração pública, que são da competência do município. Tem outros que não, já são do Estado. Mas a cidade de Manaus, ela está inserida entre os 62 municípios. Tá? Então, é a maior cidade, é o maior município, vamos dizer assim. Sim. Então, é desafiador. Manaus é uma metrópole, mais de 2,5 milhões de habitantes. É uma metrópole. Manaus cresceu dentro de alguns governos de uma forma um tanto não muito planejada, de costas para o rio, né?
E hoje, as administrações atuais estão tendo um grande desafio de trazer Manaus para dentro dessa visão organizacional de preservação e de trabalho de matriz econômica com novas matrizes. Então, é desafiador, porque você coloca o pé fora de casa, você está trabalhando. Muitas vezes as pessoas se confundem, como ainda agora um telespectador nosso, mas qual é a função de um vereador? A função do vereador não é construir posto de saúde, não é asfaltar a rua, não. A função do vereador é legislar, é criar leis e fiscalizar a execução dessas leis. Essa é a função do vereador. Mas a gente acaba se confundindo dentro do processo, porque chega Acho alguém... que está ocupando lá um cargo chega responsável. alguém e diz assim, a minha rua, sabe, está com esse problema. Aí, por achar que é conhecido, é amigo, é irmão, porque todo domingo eu estou na igreja, estou sentado lá, não tem jeito, né? Não tem jeito. Vereador, minha rua está com esse problema, olha, o posto de saúde está com esse problema. Você acaba sendo um agente de captação disso. Sim. E as pessoas acham que você tem o poder de resolver isso, de ordenar isso. Você não tem. Você pode até encaminhar, ok, você encaminha, mas você não tem o poder de dizer assim, faz isso. Quem tem o poder de fazer isso é o executivo, é o prefeito, é o secretário. É para isso que existe a estrutura. Então, é extremamente desafiador, mas é prazeroso. É prazeroso você ver na ponta as pessoas te recebendo. E outra coisa, é trazer para o relacionamento diário a condição comum. Eu só me sinto honrado em ser merecedor dos milhares de votos que nós tivemos para representar a população da cidade de Manaus. Então, cada resultado que nós trazemos à cidade, que nós trazemos às comunidades, que nós trazemos através das leis, através dos nossos projetos, através dos trabalhos que nós executamos, quando isso chega na ponta, isso é muito prazeroso. Eu tenho depoimentos de pessoas, portadores de deficiência, que gravaram vídeos para mim e diziam, vereador, eu não quero que ninguém me dê uma sacola de rancho. Eu quero apenas ter a dignidade de executar o meu trabalho. Eu sou um cara competente, eu me formei nisso, eu estudei isso. Não é porque eu estou numa cadeira de roda, não é porque eu estou nessa situação que eu não posso ser útil à sociedade da minha cidade. E aí, quando você cria uma lei que traz para essa pessoa essa possibilidade plena dela exercer, dela contribuir, dela ser partícipe, dela devolver para a população uma parte do que ela tem de melhor através do trabalho dela, do conhecimento, por uma lei que nós... Sim. Poxa, isso é tremendo, cara. Isso faz você volta para casa com o sentimento de dever cumprido. Sabe? Poxa, eu fiz o meu trabalho, eu abri uma possibilidade, eu criei uma condição. E como é que isso se criou? Através de nós estarmos numa tribuna, através de nós termos a possibilidade de, através de um instrumento, de um projeto de lei, ter criado isso. Então, é nesse momento que você participa ativamente dentro do processo de construção de uma sociedade melhor, através de um mandato. Aí que entra aquela questão que a gente conversou. A política é uma grande ferramenta. De transformação. Entendeu? Que aí a gente, se tem esse retorno, né, é uma ferramenta poderosíssima, se você for prestar atenção nisso que você está falando, né? Uhum. Se tem esse feedback, se tem esse retorno de forma positiva, é muito bom, é prazeroso poder saber que nós estamos sendo ferramenta de Deus também. Não tenha dúvida. Né? Através da política, então... E é isso que a maioria das pessoas quer, John. Sim. Elas não querem nenhum tipo de benefício. Elas querem os direitos delas estabelecidos, entendeu? Essa é a leitura que eu faço diariamente nas ruas, porque eu sou um cara de rua. Eu gosto de estar na rua. Eu não gosto muito do gabinete. O gabinete, para mim, é uma coisa de atender, de receber alguém. Mas eu gosto de estar dentro das comunidades, porque lá você sente a temperatura exata. Inclusive, eu vi um vídeo seu durante essa semana, só na rua, com o pessoal andando e tal. A gente está aí no Asfalto Manaus, né? Em algumas comunidades estão chegando. Apesar de nós estarmos vivendo um período de inverno muito crítico, né? É complicado. Eu estava falando para ti, hoje eu tô aqui porque realmente eu tinha esse compromisso contigo, mas eu fiz uma cirurgia agora quarta-feira, ainda estou em recuperação, mas eu gosto de prestar conta daquilo que eu faço. Então, eu estava lá na rua, dentro de uma comunidade, mostrando para eles, há 4 anos nós tínhamos esse gargalo aqui, vereador. Ok,
através de um mandato, houve uma condição de resolutividade da situação, maravilha. Isso não é mérito meu. É um direito da população, você entendeu? Sim. Você morar num lugar onde tenha saneamento, onde a rua esteja ok, onde o transporte seja pontual, isso não é favor, é trabalho, é um direito que você tem, cara. Você ser atendido numa UBS. Hoje, em Manaus, muitas pessoas, elas não dimensionam isso, mas nós estamos pelo 4º ano consecutivo a melhor saúde básica do Brasil. Nossa. Sabe o que é isso? Meu Deus. 4º ano consecutivo. Isso é um trabalho árduo. Sim. É um trabalho. E isso, se você olhar, John, nós passamos por uma pandemia onde o universo foi parado. Ninguém estava preparado para enfrentar o que a pandemia trouxe. Foi devastador. Foi devastador. Terrível. E Manaus hoje, pelo 4º ano consecutivo, é a melhor saúde básica do Brasil. Então, isso tem que ser celebrado. O que é isso? Isso é resultado de trabalho da secretária de saúde, da doutora Chádia, da sua equipe, de daquelas pessoas que compõem essa estrutura, do governo do Estado, que traz a sua colaboração também, que traz a sua participação, enfim. Agora, isso é favor? Não, isso é direito. Quando nós devolvemos para o cidadão, para o contribuinte, da melhor maneira possível, esse resultado, o que ele diz? Eu acertei na escolha. Eu acertei em quem eu votei. E é isso que, na realidade, a gente busca fazer, é devolver. Eu não sei se o tempo que Deus vai me fazer estar no parlamento, mas o tempo que Ele me der, eu quero dar o melhor de mim dentro desse processo. E falar nisso, tem uma história engraçada, né? Que a gente se conheceu através de um jingle, não sei se o senhor lembra disso. Sim. Né? Que o senhor, tem um rapaz chegou comigo e disse assim, olha, eu fiz uma música, eu fiz um arranjo, eu criei uma letra e eu estou precisando gravar um jingle. Tu faz? Eu disse, eu faço. Então, vamos... Como é que é? Quem é o cara? Tal. Aí ele falou, para vereador Wallace. Eu disse, eu não conheço, mas tu vai conhecer, eu vou te apresentar ele e tal. E a gente fez a música, eu fiz todo o arranjo da música, e foi a música que mais embalou aí na época da... Foi a música primeira. Que nos deu o primeiro mandato, vitória, né? Nos deu o primeiro mandato. Sou muito grato a você, sou muito grato a toda a tua disponibilidade, porque... Quando você é apenas uma possibilidade, sabe, John? As pessoas... Eu sempre digo isso, cara. Eu gosto de desafiar as pessoas naquilo que elas têm de melhor. Nós, como gestores de pessoas, nós temos que aprender a tirar o melhor das pessoas. Sim. Então, independente do que está acontecendo, do que está sendo visto ou não, você tem um potencial que ninguém está enxergando. Semana retrasada eu pregava isso numa rede de jovens. Eu falava para alguns jovens, falei, deixa eu falar uma coisa para você. As suas lutas, só quem tem te acompanhado é Deus. Quando Davi venceu Golias, todo mundo achou que ele era maluco, né? Pô, mas o cara não tem capacidade, essa roupa nem dá nele, nem serve para ele. Franzinho, quem é esse aí? É pequeno. Mas, nas lutas pessoais e solitárias de Davi, quando ele matou o urso e o leão, Deus estava com ele. Então ele era um cara capacitado, mas ele não era um cara divulgado. Hoje nós vivemos uma mídia que às vezes vende o que não é real. Você é um cara que trabalha nessa área, você sabe. Hoje nós temos um império de fake news que é preocupante, que deturpa, que mancha as pessoas, entendeu, John? Tiram dela o que ela tem de melhor para oferecer em contrapartida de uma coisa ruim. Então é por isso que eu digo para as pessoas, não baixe sua cabeça. Existe uma pessoa que não pode desistir de você, e ela já não desistiu, que foi Deus. A outra é você mesmo. Então, todo dia eu acordo, John, eu sei que eu tenho uma luta grande para lutar. Todo dia, com 61 anos. Eu sei que amanhã eu vou ter que acordar, eu vou ter que me motivar, eu vou ter que, vencer um desafio maior do que o de hoje. Mas o que me faz viver tudo isso? A certeza de que eu não estou só. É que eu tenho um Deus que me capacita, que me enche e que diz assim, assim como eu fui com fulano, eu serei com você.
apenas tenha bom ânimo. Eu tenho uma citação que eu trago na minha vida direto. Não temas, creia somente. Não temas, cara, creia. Se você foi levado, você vai cumprir o processo. Não tenha dúvida quanto a isso. Então, eu sou grato a Deus pelas oportunidades, pela minha formação acadêmica, pela minha condição, beleza. Mas também por hoje, eu digo para os meus filhos, vocês perderam um pouco da referência do que são vocês pelo cargo que o pai de vocês ocupa. Em muitos momentos, você como filho de pastor sabe disso, né? Sim, verdade. Filho de vereador também é assim, cara, entendeu? O cara diz assim, não é mais o Luiz Fernando, não é a Fernanda, é o filho do vereador. Eu sinto muito, cara. Eles e é um peso que vem sobre nós. Pronto, você sabe disso. Que é, de fato, não é mais o John, é o filho do pastor. O que tem a ver, não é verdade? Você Sim. é o John, você é um CPF, você é uma pessoa física, você tem que ser responsabilizado por aquilo que você gera, sim. Não pelo que os outros geram. Mas, infelizmente, dentro desse contexto de cobrança, de avaliação, as pessoas esquecem isso. E eu já tive conversas muito, muito fortes com meu filho para ele entender isso. Ele falou, pai, eu entendo hoje. Eu digo, pois é, não era para ser assim, mas é assim. As pessoas não olham, aquele é o Luiz Fernando. Não, aquele é o filho do vereador. Mas eu sou grato a Deus, porque no resumo de tudo, John, no saldo, ele é extremamente positivo. Veio 4 anos, depois o senhor se reelegeu de novo. O senhor acredita que a igreja em si que o senhor ocupa teve uma parcela assim de responsabilidade nessa questão de propagação, de divulgação, ou foi em questão do trabalho, que realmente foi um trabalho assim excepcional, como o senhor vem falando? Não sou vereador de uma igreja, mas sou vereador da cidade de Manaus. Foi propagado assim esse trabalho, foi levado a muitos lugares, como o senhor tem falado, tenho andado pelas ruas, não sou vereador de estar no gabinete, tenho levado não só essa parte de resolução dos problemas, mas também tenho levado o que Deus faz na minha vida através dessa ferramenta. Como é que foi se reeleger de novo? Foi um dos maiores desafios, né? Você se eleger é uma coisa, se reeleger é outra, totalmente diferente. Porque quando você vem para uma eleição, as pessoas não têm parâmetro de avaliação. Sim. Quando você vem para uma reeleição, elas já olham o que você fez ou o que você deixou de fazer para poder ter esse parâmetro. Tivemos um grande cenário, um grande exemplo disso do Bolsonaro, né? Exatamente. Você passa a ter parâmetros. E aí eu digo novamente, como eu sou grato a Deus, cara. Por quê? Porque, John, o meu sonho era estar vereador. E eu alcancei isso. Deus me abençoou, Deus juntou uma série de pessoas, milhares de pessoas ao meu lado, que nos levaram a alcançar esse objetivo. Aí, com 2 anos de mandato, no meu primeiro mandato, eu viro prefeito interino dessa cidade. Cara, eu fiquei olhando assim, eu digo, prefeito interino. Outro desafio. Você entendeu? Como é que eu vou participar de uma administração pública dentro desse processo? Muito aprendizado. No segundo mandato, a mesma coisa. Eu estive prefeito em exercício da cidade de Manaus, com o então prefeito, hoje, Davi Almeida. Né? Aí você fica olhando. Existem processos que você tem que aprender a fazer a leitura. Se é um preparo, se é um ensinamento, mas eu encaro sempre como grandes desafios, sabe? Quando eu vou até as ruas, eu olho para aquela necessidade, ou como vereador, ou como prefeito em exercício que eu tive em 2 momentos, eu olho para uma camada da população que olha assim e diz, poxa, a gente acredita que isso vai ser resolvido. Então, é isso que me move. O processo de reeleição foi um processo muito difícil para mim. 2020 foi um ano que eu tenho uma lacuna, porque foi o ano que a minha mãe faleceu. Né? Sim. E aí foi um processo de pandemia muito grande. A gente
todos nós, se não perdemos alguém muito próximo, mas alguém conhecido perdemos. Sim. Perdemos, não tem jeito. Você vai olhar, hoje eu estava vendo o Facebook me lembrando ontem, o saudoso pastor Daniel Melo, que foi para a glória por conta da Covid, e tantos outros pastores e pastoras. Então, eu penso que a igreja, ela se posicionou, ela entendeu, ela olhou a importância de uma representatividade política comprometida com aquilo que efetivamente tem que ser estabelecido. Não aquela coisa, sabe, do oportunismo. Eu trabalho 4 anos, entendeu, John? Você vai me ver 4 anos andando, visitando, congregando, escutando na comunidade, dentro das igrejas, porque a igreja está na comunidade, não tem jeito. Você chega lá no bairro tal, tem uma denominação nossa, como pode ter uma da de vocês. Beleza, ela está inserida na comunidade. E se ela está inserida na comunidade, eu costumo dizer, antes de nós sermos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos da terra, nós estamos aqui. Então, como cidadão da terra, nós temos direito que nós temos que ter essa representatividade. Então, eu creio que a denominação que eu pertenço hoje, com muita tranquilidade, com muita alegria, ela tem me dado suporte, ela tem me dado muita orientação, muita oração. O pessoal até fez uma pergunta sobre a igreja que hoje o senhor está congregando. Qual é a igreja? Hoje nós congregamos já há 15 anos na IDPB, né? IDPB. A Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Nós congregamos aqui no bairro do Alvorada 1, temos como pastores o pastor Raul, a pastora Terezinha, o pastor José Raimundo e a pastora Jandira. Inclusive, quero mandar um abraço a todos os nossos pastores, pastor Zequinha, mais conhecido como pastor Zequinha, o meu pastorzão, o cara que me acompanha. Então, o cara o pastor Zequinha mandou mensagem aqui. Olha, pastor Zequinha, um abraço. Ele é bem baixinho, eu sei quem é, o pastor Zequinha. IDPB, os irmãos da IDPB também. Passei a minha vida inteira na igreja IDPB, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Tive a oportunidade de participar de diversos eventos, de diversos encontros, diversos irmãos ali que estavam próximos de mim. Um abraço a todos os pastores, conheço 99% dos pastores da IDPB eu conheço, né? Um abraço. Hoje nós não estamos mais na mesma denominação com vocês, mas o nosso sentimento de gratidão a tudo que eu aprendi foi dentro desse ministério da IDPB, né? Uma grande igreja onde... Eu conheci vocês na dentro IDPB. da IDPB, É verdade? Eu conheci vocês Sim. dentro da IDPB. Pessoas que eu tenho um carinho, um respeito, uma gratidão muito grande. Mas a IDPB tem sido esse braço de sustentação, de apoio, de oração, de orientação. Então, e vamos seguindo, vamos fazendo aquilo que tem que ser feito dentro de um processo administrativo comunitário, olhando para todos os direitos dos cidadãos, independente de onde eles estejam, se dentro de uma igreja ou se dentro de um bairro. Ali existem pessoas que têm que ter seus direitos respeitados e consolidados. Olha, estamos chegando ao final do nosso programa, nosso podcast. Um prazer imenso ter esse homem de Deus aqui com a gente, né? Mas queria aproveitar para fazer aquela solicitação a todos vocês. Meu irmão, você que se sente abençoado através desse programa, talvez você caiu aí agora, deu uma clicada aí e entrou no programa, queria fazer um pedido a você. Tá vendo esse QR Code ou esse número que tá aí? Deixa Deus usar a tua vida nesse momento. Faz um Pix pra gente e abençoa esse programa para a gente conseguir manter ainda esse programa de pé e poder levar a palavra de Deus a toda a criatura. Queria desejar aqui felicidades ao senhor e melhoras, né? Porque o senhor veio para cumprir a agenda com a gente, mas sei que o senhor está num momento delicado aí de saúde, né? Mas muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui com a gente. Vou deixar a palavra final para o senhor, tá bom? O que o senhor quiser desejar aos nossos telespectadores ou tem alguns agradecimentos a fazer também aí. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer você, né, toda a tua equipe que nos recebeu aqui de uma maneira muito prazerosa, toda essa estrutura. Parabéns pela estrutura. Obrigado. Uma estrutura sensacional. Eu só conhecia de algumas postagens e de algumas referências que me falavam, mas hoje estou conseguindo ver aqui em loco como você está muito bem colocado, muito bem estabelecido. Parabéns mesmo. Eu tenho certeza que
haverá uma colheita sobrenatural dentro desse processo. Amém. Colocar o nosso gabinete à disposição sua, dos seus ouvintes, telespectadores, enfim, das pessoas que estabelecem um nível de relacionamento com você. Nós estamos lá, o Gabinete 35, é um gabinete de todos nós. Realmente, hoje eu saí para cumprir essa agenda, porque na quarta-feira eu fiz essa cirurgia, e como estava brincando aqui contigo, né, os dentes vão caindo, a gente tem que ir ajeitando. Mas eu falei, não, o John é um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito por você, apesar de a gente não ter um relacionamento, mas eu tenho isso com você e eu precisava vir aqui. Deixar a certeza de que Deus está no controle de tudo. Eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de deixar uma palavra consolidada dentro de um processo. A minha vida, John, ela se transformou através de uma coluna chamada família. O que me sustenta hoje, abaixo de Deus, é a minha família. A minha família é a maior ferramenta que Deus levantou para que eu pudesse ter êxito na minha caminhada. E dentro dessa estrutura familiar, existem 4 colunas que eu quero só citar para as pessoas hoje à noite, que é a fé, a sabedoria, a obediência e a perseverança. Eu não sei o que alguém hoje pode estar enfrentando como dificuldade, como luta, como necessidade. De repente eu tenho uma necessidade e alguém que está ouvindo a gente hoje tem outro. Pode ser muito mais importante do que a minha. Amém por isso. A única coisa que eu quero dizer para você hoje, meu amigo, meu irmão, que está aí do outro lado, é que se você tiver fé, sabedoria, perseverança e ser obediente, com certeza as promessas de Deus vão te alcançar, porque a palavra diz isso, que nós não vamos correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão nos alcançar. É isso que eu quero deixar para você. Que cada dia é um dia onde você tem a oportunidade de se desafiar. Você não precisa mostrar nada nem provar nada para ninguém. Você só precisa ser melhor do que você foi hoje. Amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te capacite, te faça prosperar. E aqui os meus agradecimentos a você, a sua família que está aqui nos bastidores, né? A toda a sua equipe, ao Julian que me acompanha direto em todos os meus deslocamentos. E dizer que nós estamos à disposição, John. Que Deus te abençoe, cara, que Ele te guarde, te capacite e que Ele te dê cada vez mais estratégias ousadas, como a que você está tendo hoje, de através desse canal propagar o Evangelho do Senhor, a palavra dEle. Eu sei muito bem o efeito que uma palavra que sai daqui, desse microfone, da sua boca ou da boca de qualquer um convidado seu pode fazer a diferença na vida de quem está lá do outro lado. Então, que Deus te abençoe. Conta comigo. Amém. Depois a gente vai conversar sobre essas grades de patrocínio. Oh, glória. Amém. Olha só. Gente, muito obrigado. Estamos chegando mais um programa do John Podcast, o final. Mas sábado tem às 12 horas. Vamos estar aqui com outro rapaz que vai ser bênção de Deus também. Queria deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje, você viu o improvável, né? Alguém que talvez não queria, de repente, seguir um cargo de extrema importância que é hoje ser um vereador da nossa cidade. Talvez Deus quer te levantar também aí onde você está. Talvez você olhe e vê o improvável. Hoje citamos aqui a história de Davi, que era um cara que realmente era franzino, não tinha aquela força nem para segurar a armadura. Mas Deus olha para você e diz assim, você é capaz, é esse que eu quero. E é por isso que Deus está te convidando, Deus está te chamando hoje para uma grande obra. Deus quer mudar a história da tua vida, quer te dar um novo destino. Talvez você passou, clicou aí e não sabe nada que está acontecendo. Mas deixa eu te falar, Deus levantou um cara com 41 anos de idade. Não é tarde para começar. Hoje, aqui está ocupando um cargo de extrema importância como um vereador da nossa cidade e Deus tem usado ele poderosamente. Por que Deus não pode te levantar também? Qual é o diferencial do nosso amigo Wallace Oliveira para você?
Deus hoje deu uma importância para ele, mas Deus também pode te usar. E onde você está? E onde você estiver, na tua casa. Recebe essa palavra de Deus hoje. Abre a porta do teu coração e diz assim: Senhor, eu quero ser usado poderosamente. Eu quero ser ousado e usado diante da tua presença. Fica um forte abraço para você, meu amigo e minha amiga, que sempre acompanha aqui o John Podcast. Você ainda não é o nosso patrocinador? Quer abençoar? Vem aqui, tem um link. Tem um link e aqui desse lado aqui tem um número. É só manda um pix pra gente, para Deus continuar abençoando esse programa. Fica um forte abraço para você, em nome de Jesus. Muito obrigado por todas as segunda-feiras vocês estarem aí com a gente. Um abraço a todo mundo aí da Reviver. Deus te abençoe, hein? Deus te abençoe. Fica com Deus até sábado às 12 horas. Você é o nosso convidado especial. Thank you for trying the pitch wheel demo. Faço de tudo pra te agradar. Nem em meus sonhos pude imaginar alguém como você. Yeah, yeah, yeah. Quero viver pra sempre ao lado seu. Todas as manhãs poder te abraçar e ouvir tuas palavras. Yeah. Thank you for trying the pitch wheel demo. Thank you for trying the pitch wheel demo. De tudo pra te agradar. Nem em meus sonhos pude imaginar alguém como você. Yeah, yeah, yeah. Quero viver pra sempre ao lado seu. Todas as manhãs poder te abraçar e ouvir tuas palavras.